Que bom vocês aqui comigo nessa live de hoje. Essa live que nós vamos falar sobre mulheres que amam demais, né? Esse é um livro, gente, da Robin Norwood, de 1985, chamado Mulheres que Amam Demais, né? Quem aí já leu esse livro? Coloca um joinha aí, ou coloca um eu se você já leu esse livro. Oi, Antônia, Camila, boa noite. Vamos chegando, sejam bem-vindas. Quem já leu esse livro, ou pelo menos já ouviu falar que esse livro existe? Olha lá, a Luciane está lendo. Muito bom. Então, gente, a primeira vez que eu li esse livro foi na década de 90. Eu estava na faculdade de psicologia e encontrei esse livro lá perdido na estante de casa, né? Foi um grande best-seller. Eu acho que todo o pessoal da época, né, as mulheres da época, ou ganharam, ou leram, ou tinham na estante, mesmo que não tenham lido, porque realmente foi um grande sucesso, né? E uma forma muito diferente de nós entendermos as nossas relações, né? E as nossas questões emocionais na relação com o outro e com nós mesmas também, né? Olá, Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. E no começo, né? Aí depois surgiu, tá? O grupo MADA, né? Que ficou famoso no Brasil inteiro, inclusive, né, na década lá de 90, chegou aqui no Brasil e hoje tem no Brasil todo, que é um grupo de autoajuda, né, um grupo de ajuda para dependência emocional, que tem a ver com as mulheres que amam demais. Tá? Olá, Emanuele, tudo bom? Seja bem-vinda! Obrigada pelos coraçõezinhos. Adoro. Muito bonitinho esses coraçõezinhos subindo aí. Coração para vocês também, ó. Olá, Mariana. Então, né, hoje nós vamos falar sobre essas mulheres que amam demais. E na verdade, se nós vamos ler lá o livro, né? Ó, minha prima chegando. Oi, prima amada, seja bem-vinda. Se nós formos parar para olhar, gente, de verdade, sobre as questões da dependência emocional, a gente vai ver que todo mundo tem um pouquinho, né, de dependência, ou tem muito, tá? E, olá, Mariana, olha lá, ex-aluna, que linda, olá. Uma vez professora, sempre professora, né? Muito bom. E a gente vai perceber, gente, que a gente traz sim, né, uma questão de dependência, né, emocional. A questão é a medida. E a gente vai perceber também, né, que tem momentos que estamos mais dependentes, tem momentos que estamos mais angustiadas, tem momentos que estamos vivendo um caos, tá? Na relação com os outros, e isso vai aumentar a nossa dependência, com certeza, tá? E, inclusive, eu tenho falado muito aqui que esses matches amorosos, esses encontros emocionais, podem despertar o nosso melhor e o nosso pior. Então, até mesmo uma pessoa que muitas vezes é até segura, tá? É no sentido do apego, no sentido emocional, encontra com alguém, tá? Que traz lá um buraco, que traz uma questão emocional muito difícil, e aí fisga um pontinho ali, tá? Que estava adormecido, e de repente começa a vir aí uma avalanche desse lugar de dependência emocional. Tá? Então, só para lembrar também, né, eu tenho falado isso aqui, eu não acredito que as mulheres sejam mulheres que amam demais, né? Mas estejam nesse lugar de amar demais. Né? Semana passada nós falamos sobre codependência, tem muito a ver com essa live de hoje, tá? Porque uma mulher que está no estado de amar demais está numa relação de codependência, tá? Ou dependência emocional, tem gente que separa, tem gente que usa isso como sinônimo, né?
Mas o que eu ia falar, gente? Perdi. Fui ouvir a Denise ali, tão bonitinha, me dando boa noite. Boa noite, Denise. Deixa eu parar para dar boa noite para Denise aqui. Ah, sim. Retornando, depois que eu dei Denise para boa noite para Denise, retornei aqui meu pensamento, né? Mas, então, vamos lembrar, tá? Nós não somos, nós estamos. E dependendo das relações que nós vamos encontrando ao longo da vida e do tempo, nós podemos reforçar esse lugar mais dependente ou até nós podemos curá-lo ou até tamponá-lo um pouquinho, tá? Mas nós vamos ver nessa live também, gente, que se nós estamos falando de mulheres que amam demais, que estão nesse lugar, tá? Isso também não é de agora, tá? Isso é uma coisa muito, muito, muito antiga, né? Que, como vocês já sabem, eu também venho falado aqui muito sobre isso, vem desde lá do começo da nossa vida e vai arrastando ao longo da vida, até porque a gente não faz escolhas amorosas à toa, tá? Então também não é à toa que a gente vai achar aquele serzinho que vai cutucar as nossas melhores e maiores feridas, ok? Então, começando, né? Apesar de eu já ter começado, quais são as características de uma mulher que ama demais? Stefânia, como é que eu sei se eu estou nesse lugar, né, de amar demais? Primeiro ponto, mulheres, é o teu eixo. Né? O teu eixo está em você, está na tua própria vida, ou o teu eixo está o tempo todo deslocado para o outro. Eu quero dizer com isso que a prioridade da sua vida passa a não ser você. Ou pelo menos não ser na maior parte do tempo você. Né? A prioridade da tua vida passa a ser o outro ou os outros. E aí não tem a ver só com parceiro amoroso, não. Tá? Por exemplo, pode ter uma mãe que está nesse lugar de amar demais. Né? Então, geralmente, é um comportamento, um estado de estar, né? Desse lugar relacional e amoroso que se expande para várias relações. Né? Geralmente assim com amigos, geralmente assim com pais, geralmente assim com filhos, mas é claro, né, que é justamente nas relações amorosas que isso fica mais forte, que isso fica mais evidente. Então, uma mulher que está amando demais, ela está numa dependência gigante do vínculo e ela está ligada ao outro ou a uma relação de forma excessiva, tá? Muitas vezes obsessiva, muitas vezes controladora até, tá? Numa angústia muito grande desse olhar o tempo todo para o outro. Tá? O que esse outro está pensando, o que está acontecendo, o que esse outro está sentindo. Né? O lugar do outro é muito importante, mais do que o lugar de si mesmo. Então esse é um ponto. E isso faz uma mulher que está amando demais ser uma tomadora de conta, como eu gosto de dizer. O que é isso? Né? Uma cuidadora e uma salvadora. Então, uma mulher que ama demais, ela tá tomando muito conta da vida do outro. Ela tem um lugar de querer cuidar e querer salvar. E aí adivinha quem atrai uma mulher que está nesse estado de amar demais, né? Com certeza as pessoinhas, né, os sujeitos que têm problemas, que precisam ser salvos, né? E aí imagina então que tipo de cola, que tipo de match vai dar nessa história. Tá? Então geralmente uma mulher que ama demais, ela tem como é que fala? Uma prioridade dela, tá? Prioritariamente ela escolhe homens complicados, pessoas complicadas, muitas vezes amigos complicados, tá? Então, a mulher que ama demais, ela é muito preocupada com o outro, tá? E ela tem um vivenciar dentro dela que é o seguinte: para você eu entrego a minha vida. Então, a vida
é essa entrega ao outro. E existe uma crença que é mais ou menos assim: o seu desejo é o meu desejo. Te fazer feliz é o meu propósito. A sua felicidade é a minha felicidade. Então esse costuma ser o lema, né? Essa costuma ser a crença das mulheres que amam demais. Exatamente como a Manuela está colocando ali. A salvadora, né? A cuidadora, a tomadora de conta. E aí tem uma questão interessante, mulheres, porque uma mulher que ama demais, ela se sente mais confortável se dando do que recebendo. Então, se tem uma coisa que uma mulher que ama demais não sabe fazer, é equilibrar a troca, a medida de troca numa relação entre dar e receber. Por quê? Porque ela está sempre dando mais do que recebendo. Esse é o funcionamento da mulher que está amando demais, né? Então, como é que esse padrão relacional? Então, ela vai dar muito mais do que recebe. Muitas vezes, uma mulher que ama demais sofre as consequências por uma outra pessoa. Isso, você quer sempre cuidar. É isso aí. E nisso, uma mulher que ama demais pode sofrer a consequência por uma outra pessoa. E mais, ela quer resolver o problema, muitas vezes, pela outra pessoa. Tá? Ela pode chegar até querer pensar e falar por uma outra pessoa. Tamanho é esse lugar de cuidado, né? E desse lugar de salvadora. Só que por trás disso também existe um controle, né? Sabe? Mãe extremamente cuidadora, protetora, que chega a sufocar, né? Então, por trás de todo grande cuidador, existe um controlador, né? E uma mulher que ama demais é uma grande controladora. Né? Uma outra coisa que uma mulher que ama demais faz, ela faz para alguém coisas que essa pessoa deveria saber fazer ou até sabe, mas ela faz pelo outro. Ela vai lá e atende o outro sem ter sido solicitada, né? Ou, se foi solicitada, ela faz muito mais do que foi pedido, do que seria da responsabilidade dela. Tá? Ela vai lá e cata, né, o problema do outro, a vida do outro, para ela. Tá? Se duvidar, daqui a pouco ela está sofrendo mais do que o outro, ela está mais envolvida com o problema do outro, até em tentar resolver o problema do outro, do que a própria outra pessoa, né? Que deveria ser o grande responsável em estar cuidando, né, de si e da própria vida. Tá? E com isso, uma mulher que ama demais diz sim, muitas vezes, mesmo querendo dizer não ou achando que deveria dizer não. Por quê? Porque uma mulher que ama demais, ela também é uma agradadora. Tá? Ela faz as coisas para agradar. Ela precisa se sentir devidamente amada e nutrida, mas lembra, como ela não sabe equilibrar a troca entre dar e receber nas relações, tá? Ela acha que é dando muito que ela recebe. Tá? Porque, lembra que eu falei, ela se sente às vezes culpada, ela se sente mal se colocando em primeiro lugar, né? Se priorizando. Então ela precisa se dar muito, imaginando que é desse jeito que ela vai receber. Receber o quê? Receber amor, receber aprovação, né? Ter um lugar de valor na relação com o outro. E com isso, uma mulher que ama demais não se prioriza, tá? Ela não pede muitas vezes o que ela precisa, o que ela deseja. Por quê? Porque ela não é a prioridade, né? A prioridade é o outro. Então, uma mulher que ama demais, se ela tiver que escolher entre si mesma e o outro, adivinhe quem ela vai escolher para considerar em primeiro lugar, né? Com certeza,
é o outro, não é ela. E isso vai contra as regras básicas de salvamento, né? Eu venho falando isso aqui nas lives. Quem já andou de avião sabe bem qual é a regra principal de salvamento, né? Em caso de despressurização, se máscara de oxigênio cair, coloque primeiro em você, depois ajude outra pessoa. Mas uma mulher que ama demais, ela não está considerando essa máxima do salvamento. E geralmente é por isso que ela se fere tanto. Geralmente por isso é que ela acaba num sofrimento gigante. Em relações, como eu já falei aqui, conturbadas, com homens indisponíveis, né? Acabou de passar ali, a Luciane falou agora há pouco, homens indisponíveis, né? Homens narcisistas, relações abusivas. Geralmente é esse padrão relacional que uma mulher que está amando demais, né, vai cair. Por quê, gente? Porque é esse tipo de relação que vai dar a cola, né? Como eu falo aqui, vai dar um match emocional. Tá? Então vamos lá, mulheres. Primeira pergunta dessa live. Será que tem alguém que está nessa live aqui me acompanhando pela primeira vez? Coloca aí, eu, ou coloca um joinha para eu saber se você que está aqui, né, está me acompanhando pela primeira vez hoje, se você está me conhecendo hoje, se você está me conhecendo agora nessa live, tá? Coloca aí para mim. Por quê? Ah lá, a Neide está me conhecendo hoje, primeira live, seja bem-vinda. A Mariana, né? A Lidiane está sempre por aqui. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Então, gente, por que eu falei isso? Para quem está chegando hoje, para quem está me conhecendo agora, tá? Eu gosto sempre de fazer perguntas aqui para vocês pensarem, né? A Adriana também está chegando hoje, muito bom. Por quê, gente? Porque eu acredito que perguntas são como luzes na vida da gente, tá? Muitas vezes a gente não vai saber a resposta, mas o importante é a pergunta. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem uma pergunta a ser feita para nós mesmas, né, nós vamos aos poucos em busca dessa resposta. Tá? Então, perguntas acendem luzes de consciência na nossa vida emocional. Tá? Então, primeira pergunta dessa live aqui, mulheres, né? Há uma pessoa ou várias pessoas com quem você está vivendo esse padrão de relacionamento que eu falei agora há pouco aqui na live, de uma mulher que está amando demais? Ou será que isso também não é de agora, sabe? É um padrão que se repete. São histórias que vêm aí ao longo da tua vida, né? De relacionamentos que já vem de muito tempo, seja com amigos, seja com parceiros amorosos, seja até com filhos. Tá? Então, se pergunta, né, se nas suas relações atuais, ou antigas, ou repetitivas, tá, você tem vivido esse padrão relacional de uma mulher que ama demais, tá? Que eu falei agora há pouco aqui para vocês. E se sim, né? Por que será então, né, mulheres, que sendo tão especialista em tomar conta da vida de outra pessoa, em cuidar da vida de outra pessoa, né? Por que será que se somos ou estamos, né, no lugar de uma mulher que ama demais, nós não conseguimos ser especialistas em tomarmos conta de nós mesmas, não é? Porque se a gente sabe cuidar tão bem do outro, não existe aí uma deficiência do cuidar, né? Não existe aí uma dificuldade em se dar, em se doar, né? Mas existe aí, como eu falei, esse deslocamento do eixo, que se torna muito especialista em cuidar do outro. E nada boa em cuidar de si mesma.
Já pararam para pensar sobre isso? E por que que isso acontece? Né? Por que então uma mulher que ama demais fica tão especialista em cuidar do outro e não é especialista em cuidar de si mesma? Né? Quer dizer, não sabe se dar aquilo que sabe tão bem oferecer. Porque tem a ver com aquela crença que eu vou retornar aqui, né? Se eu te amo, eu sou amada. Se eu te cuido, eu sou cuidada. Se eu te salvo, eu serei salva. Existe aí então, mulheres, por baixo desse funcionamento, algo inconsciente, totalmente inconsciente, que é um não merecimento. Um lugar muito ferido, de falta de amor próprio, de desvalor, de se sentir mesmo não sendo boa o suficiente para se achar merecedora de receber gratuitamente o cuidado, o amor e o valor do outro. Então, numa mulher que ama demais, existe uma barganha em que ela acredita que ser ela mesma não basta. Tá? Ela precisa se dar e ela precisa se dar muito para achar que vai conseguir receber alguma coisa de volta. Deixa eu ler vocês aqui. Mesmo que estejamos em frangalhos, sentimos que o outro precisa muito de nós. Isso! E, na verdade, mulheres, eu quero que vocês saiam dessa live entendendo que esse é um grande mecanismo de defesa inconsciente, tá? Porque por trás desse lugar tão entronado, né, cuidadora, dadivosa, né, desse lugar tão absoluto de eu tenho tudo para dar, né, no final existe aí uma menina, né, uma menina ferida, tá? Uma menina insegura, uma menina, como eu falei, que tem uma falta de confiança, uma falta de alto valor. Tá? Então, falta esse lugar de validação aí dentro de uma mulher que ama demais. Tive um relacionamento de 26 anos, me anulei de tanto amar demais, fui traída por anos e me cobrei muito, porque não consegui entender porque eu amei, cuidei tanto e mesmo assim fui traída. Tá? Isso, né, esse relato da Neide, gente, uma colocação muito boa, porque isso é algo muito comum. Vocês já perceberam o quanto é comum relacionamentos em que alguém se dá, e no final acaba sendo deixada ou sendo traída de alguma forma, né? Se não uma traição amorosa, algum tipo de traição, às vezes financeira, tá? Vocês já perceberam o quanto é comum isso acontecer, Neide? Você não tá sozinha, né? Você não tá sozinha. Isso é muito comum. Sabe por quê, gente? Porque ficou aquela balança, como eu falei, desequilibrada entre dar e receber, né? Quando eu dou demais e o outro não se empenha em devolver, o outro, na verdade, primeiro que ele fica muito endividado, né? E às vezes ele se acomoda na dívida, tá? E segundo, o que move o movimento amoroso é justamente o que a gente dá, né? Se alguém só recebe, que movimento amoroso esse outro tá fazendo em direção, né, à parceira, tá? E ao relacionamento? Nenhum. E fora, gente, que se a gente ama demais, esse homem, ele fica num lugar de menino, tá? E não é incomum nesses casos, esse homem ir procurar uma mulher que ele tenha que cuidar de alguma forma, ou que ele se sinta melhor
de alguma maneira, tá? Até para ele reparar, né, esse lugar de dano que ele ficou na própria autoestima. Tá? Eu não sei se isso faz sentido, mulheres. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora ficou muito complicado, porque eu vejo que isso é uma questão muito, muito, muito comum. Eu já atendi vários casos assim na minha vida. Acho que isso também tem uma relação com a criação e os hábitos da nossa sociedade. Sim, Camila, sim. Principalmente nós mulheres, né? Que ficamos nesse lugar social que parece que a gente tem que se dar mais, né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que fazer pelo outro, né? Esse lugar social do ser mulher. É verdade, tá? É verdade. Sim, me libertei do relacionamento, mas o sentimento permanece me perturbando. Sim, porque ainda não houve uma separação, né? Eu costumo dizer aqui, mulheres, que separar é uma coisa que acontece do lado de dentro, tá? Às vezes antes, às vezes muito tempo depois de uma separação de corpos, né? De uma separação de fato. Então, quando fica essa dor, é porque a gente ainda não conseguiu separar, a gente ainda não conseguiu ressignificar, a gente ainda não conseguiu terminar essa história, tá? E se não tá terminando, é porque a gente ainda não conseguiu resolver. Então, é como se ficasse aquele embrulho ali, sabe? Que a gente fica mastigando, tentando digerir, né? E não tá conseguindo. Então, tem algo aí que precisa ser entendido, né? Tem algo aí que precisa ser olhado para poder se separar de verdade. Tá? Ainda não existe uma separação aí. E continuando então, né, mulheres, eu estava falando que existe então essa crença, se eu te amo, sou amada, se eu te salvo, eu sou salvo, né? E eu trouxe aqui, né, acredito que a autoestima muito baixa, medo de ser abandonada, sim, com certeza. Sim, com certeza. Né? Esse lugar aí de baixa autoestima, baixo autovalor, tá? E consequentemente, sim, né? Com medo de ser abandonada, porque assim, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que dar coisas para o outro ficar comigo, né? Ele não vai poder ficar comigo só por mim, tá? Essa é uma crença, né? E eu trouxe aqui, gente, um trechinho de uma mulher que ama demais, que eu tirei lá do livro Mulheres que Amam Demais, tá? Quem não leu ainda, fica aí a dica, né? A indicação. Então eu trouxe esse trechinho, eu vou ler aqui para vocês, porque esse é um relato de uma mulher que ama demais e ele é muito significativo. Tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, tá? Essa mulher, ela fala o seguinte, ó, eu vou ler para vocês. Não nos sentimos merecedoras de amor. Então, nos conformamos em ser necessitadas pelos outros. Não nos sentimos bem sobre nós mesmas. E então nos sentimos compelidas a fazer algo para nos sentirmos boas. Forte isso, né? Muito forte. E eu acho que esse relato, ele resume muito bem, tá? O que eu tô trazendo aqui. Qual que é essa questão que fica por trás de se dar demais? Uma mulher que ama demais está se dando demais. Mas esse mecanismo não é à toa, né? Isso, na verdade, não é por amor. Muitas vezes é por desespero, é por dor, tá? É numa tentativa, né, de fazer alguém ficar, ou de querer que uma relação dê certo, no meio desse lugar de uma autoestima muito, muito, muito frágil. Tá? Sim, olha lá. A Emanuele está falando, recomendo essa leitura, mas ela mexe com muitas coisas, né? O livro. O livro é Mulheres que Amam Demais. O nome dessa live aqui, tá? Mulheres que Amam Demais. Tá? Então, mulheres, o que realmente move uma mulher que está amando demais é esse lugar de baixa autoestima e desse lugar doloroso de falta de amor próprio. Tá? É essa desconfiança de não ser bom o suficiente, essa crença de não poder ser amada sendo quem
se é. Então é por isso que se precisa tanto fazer coisas para agradar, sabe? É uma busca de ter um jeito certo de ser, de fazer para merecer, tá? Para merecer o quê? Merecer o amor, merecer atenção, merecer o relacionamento, merecer cuidados, né? Mas talvez vocês possam estar se perguntando, ok, Stefânia, eu entendi, né, qual é a dinâmica, qual é o funcionamento de uma mulher que ama demais, e o que tem por trás disso, né? Qual que é a dinâmica emocional e relacional dessa história? Mas a questão é, ok, e de onde vem isso? Né? De onde isso vem? E adivinhem, mulheres, de onde isso vem? Né? Vem lá de trás, vem desde a menina que você já foi um dia e que de alguma forma você traz aí dentro de você, desse corpo adulto. Eu tenho falado muito isso nas minhas lives aqui, sobre a menina interior, né? Sobre a sua criança interior. Quem é a criança interior? É essa criança que habita aí dentro de você, que é a sua parte, né, que traz na memória tudo que você foi vivido desde a infância, tudo que foi vivido desde a infância, tá? Porque, gente, a nossa vida começa na infância, a nossa vida não começa agora na nossa fase adulta, tá? Quem nós somos hoje tem a ver com toda uma história, e essa história começou antes de nós nascermos, não foi nem quando a gente nasceu. Porque antes de nós nascermos, os nossos pais já tinham expectativas, ou não tinham expectativas, né, em relação à nossa chegada. Está mais do que comprovado hoje, né, que a vida psíquica começa dentro do útero. Né? A vida emocional, psíquica, já começa desde lá do útero. Né? Então, o que determina hoje, muitas vezes na tua vida, de forma inconsciente, suas questões emocionais, relacionais, os conflitos, as dores, as repetições, é uma história que, se você tem 40 anos, é uma história de 40 anos. Né? Se você tem 50, é uma história de 50. Né? Então, não é de agora. Tá? Então, existe aí dentro de você essa menina, tá? E mulheres, tudo que nós ouvimos repetidamente na nossa infância, tudo que nós vivenciamos repetidamente na nossa infância, né, vão construir crenças dentro de nós. O que são crenças? É aquilo que a gente passa a acreditar, ou seja, é a nossa realidade interna, que muitas vezes é completamente inconsciente. Né? Eu vou repetir isso aqui. Tá? Então, mulheres, mais perguntas aí para vocês acenderem luzes dentro de vocês. Tá? O que você ouviu repetidamente na sua infância? Foram coisas boas? Foram coisas amorosas? Foram coisas que fortaleceram uma boa relação com você, com o mundo? Foram coisas que te ajudaram a criar aí dentro de você, sabe, uma base interna, amorosa, sólida, de auto-amor, de autoconfiança, de auto-valor? Né? Ou foi completamente o contrário disso? Né? Muito pelo contrário. Então, o que você ouviu repetidamente? Quais são as crenças que você tem sobre você a partir do que você ouviu? Da mesma forma, o que você viveu repetidamente na sua infância? Quais foram os sentimentos que você sentiu repetidamente a partir do que você viveu? São sentimentos bons, fortalecedores e amorosos ou não? Justamente o oposto disso. Então, o que as suas vivências e os seus sentimentos contam hoje sobre as suas crenças? Suas crenças de merecimento,
suas crenças de alto valor, suas crenças de amor próprio. E de tudo isso que você ouviu, que você viveu, que você sentiu, o que de tudo isso você ainda carrega dentro de você até hoje? E talvez tenha questões que você vai poder se dar conta, outras você vai se dando conta ao longo do tempo porque elas estão muito ainda inconscientes dentro de você, né? Mas é isso, a gente começa com o primeiro momento de busca, esse primeiro momento de olhar para si. Esse primeiro momento, mulheres, de entender que é fundamental para termos liberdade emocional, o saber de si. E uma outra questão é o que você aprendeu, então, sobre amar e ser amado. Isso que você aprendeu constitui hoje em qual realidade interna aí dentro de você? Quais as suas crenças sobre o amor? Quais as suas crenças sobre o relacionamento? Percebem? Como isso é antigo, percebem como isso está lá atrás? Então, o que eu quero que vocês entendam, mulheres, é que a nossa infância é o chão pelo qual nós vamos caminhar na nossa vida adulta. Tá? Eu sinto uma necessidade de cuidar, um cuidado maternal. É assim com todos que conheço. Pois é. Então, essa é uma bússola. Né? Eu costumo dizer que quando nós temos uma informação sobre nós mesmos, quando nós temos uma consciência de um comportamento, né, que se repete, de um pensamento que se repete, de um sentimento que se repete, a gente tem aí uma bússola que a gente pode usar para entender o que está por trás disso, o que será que está acontecendo, qual é a motivação disso, o que move para esse lugar de cuidado. Tá? Então perguntem-se. Tá? Então, como eu falei, né, vai ter aí uma criança interna ferida, que pode ter vivido situações de desamparo, abandono, rejeição, insegurança, culpa, não aceitação, não pertencimento. Tá? Essas são marcas que vão ficar aí dentro. E como eu falei, né? Por trás dessa casca cuidadora, por trás dessa casca maternal, por trás dessa casca controladora, fazedora de coisas, tomadora de contas, na verdade existe uma menina carente, uma menina assustada, uma menina vulnerável, uma menina que sofre e provavelmente está profundamente desesperada para ser olhada, cuidada e amada. Então, o que pode ter por trás, cada uma vai se questionar, né, os porquês e as razões dos seus movimentos, das suas dinâmicas, mas é algo muito comum. Por trás desse comportamento, desse padrão de uma mulher que ama demais, nós encontrarmos esse desejo, essa necessidade imensa por ser amada e cuidada. Lembra? Eu tenho uma crença, né, de que se eu cuido, eu sou cuidada. Se eu amo, eu sou amada. É dando que se recebe. Tá? Essa é a crença. Tá? Então, questione-se. Né? Se não existe aí essa crença dentro de você, se essa não foi uma realidade interna que você vivenciou lá da infância. Provavelmente, se houve aí esse lugar de rejeição, de abandono, de desamparo, de não aceitação, tá? Essa é uma dinâmica que acaba se estabelecendo. Sabe? Também tem outra questão, né?
aquele cuidado que eu não recebi, eu dou para o outro. Por quê? Porque é o que eu quero receber. Então eu dou. Tá? Então, uma mulher que ama demais, ela não tem fé, ela não acredita. Uma parte muito importante da vida de uma mulher que é si mesma. Uma parte dentro de si que se sente apropriada, autoconfiante, valorosa. Então, se uma mulher tá amando demais, ela tá num lugar de descrença interior. Tá? Ela tá nesse lugar de não saber como se autovalidar. Então, por isso que ela precisa dar para receber. Tá? Como eu acho que eu não tenho coisas boas por ser quem eu sou, tá? Então eu vou, digamos assim, comprar o amor. Né? Eu vou barganhar o amor. Tá? E aí respira, mulheres, mas eu preciso falar uma coisa importante desse mecanismo, tá? Que ele também é inconsciente, né? Que é o seguinte: no fundo, se nós estamos nesse lugar de fome emocional, né? Na verdade, nós não fazemos para o outro. Nós fazemos pelo outro para que isso nos retorne. Dá para entender, mulheres, isso? Faz sentido para vocês? Então, por isso que eu falei, no final, não é um total doar, não. É um empréstimo. E como que a gente sabe se a gente está doando de verdade ou está emprestando? O quanto a gente fica frustrada, brava, triste, quando o retorno não vem, né? E de preferência, tá? Teria que vir com juros e correção. Puxa, me dei tanto, eu mereço receber esse muito de volta. Né? Mas não é isso que acontece. Tá? A Luciane falando, sim, difícil, mas faz total sentido. Né? Sim. Então, na verdade, mulheres, esse livro, o nome desse livro é muito interessante, porque uma mulher que ama demais, na verdade, ela não está amando demais. Eu tenho falado aqui que criança não sabe amar. Criança precisa ser amada. E quando nós estamos no estado de estar amando demais, nós estamos num lugar de criança dentro de nós. Daquela criança que quer ser ressarcida, quer ser salva, quer ser olhada, amada, cuidada. Né? Exatamente, Camila. Deixar o outro em dívida e cobrar. É isso aí. Né? Por isso que eu costumo dizer, é um movimento que na verdade não é de doar, né? É de emprestar. E de preferência que volte com juros, correção monetária e do jeito que eu imaginei que deveria ser. Né? Porque o outro não tem nem direito de dar o que ele tem só. Não. É como eu quero, ou é o que eu dei. Tá? Mas as coisas não acontecem desse jeito. E sabe por que não acontece, mulheres? Porque a verdade é que conscientemente a gente acha que está buscando um bom amor para viver. A gente acha que a gente está querendo construir boas relações. Isso é conscientemente. Mas inconscientemente, sabe o que a gente quer de verdade? Foi um choque quando eu consegui entender isso. Tá? Foi difícil para eu conseguir entender isso. Mas o que a gente quer de verdade é repetir o conflito. A gente quer repetir a dor que a gente conhece. Para quê? Para mudar, para resolver. Mas ao invés da gente já pensar, bom, se eu quero um bom amor, eu vou procurar alguém que tenha mais capacidade amorosa de troca, né? Pois é. Não, eu vou procurar a mesma repetição dolorosa que eu conheço. Por quê, mulheres? Porque nós buscamos o que é conhecido. Isso é um lugar do inconsciente, tá? Conscientemente a gente fala, não, imagina, não é nada disso. Mas inconscientemente a gente vai atrás da trilha que a gente conhece. Então, por exemplo,
Se eu vivi na minha infância questões de rejeição, de indisponibilidade, eu vou procurar pessoas que vão me fazer viver essa mesma dor e essa ferida. Por quê? Porque quando eu encontrar esse sujeito inconscientemente, eu sei que ali deu uma cola louca, tá? Louca. Atendendo mulheres há 25 anos. Eu já falei isso em outras lives. Eu já vi muitos homens bons em relacionamentos que seriam muito legais serem chutados porque não deu cola. O que não é dar cola? Não dá paixão, não dá liga, não dá match amoroso, tá? Por quê? Porque se for um cara muito bacana, eu não vou entender que aquilo é legal. Não vai mexer comigo, não vai ativar o meu lugar cuidadora, salvadora, tomadora de conta. Eu vou ficar muito desconfiada, eu vou achar aquilo sem graça, eu vou achar aquilo meloso, eu vou achar aquilo chato, né? Então, com quem que eu vou dar match se eu sou uma mulher que ama demais? Já falei aqui, vou repetir, os indisponíveis, os narcisistas, né? Os homens com incapacidade amorosa, né? Os deficientes emocionais, como eu costumo dizer, dependentes químicos, tá? Esses são os que vão dar cola. Por quê? Porque é o funcionamento que eu conheço. A minha mãezona aqui, né? Se for um cara muito legal, gente, que não precisa de mim, o que eu faço com essa minha parte cuidadora? O que eu faço com a mãezona? Da cola, tá? Deu para entender isso até aqui, mulheres? Tá fazendo sentido aí para vocês, né? Difícil, mas é isso, né? E eu costumo dizer aqui, eu falo com o maior amor do mundo para vocês, porque eu queria muito que alguns anos atrás alguém tivesse me explicado desse jeitinho tão bem entendido, né? E direitinho. Eu queria muito ter aprendido isso muito mais cedo do que um sofrimento cego de não saber, tá? Por isso que eu tô aqui, para trazer conhecimento, para trazer consciência, para trazer esse lugar de saber de si e entender essas dinâmicas internas, né, que lascam a nossa vida, principalmente porque são inconscientes, tá? E, ai, que bom, totalmente, muito sentido, maravilha. Que bom que tá fazendo sentido para vocês, né? Porque aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que a gente sente aqui, né, lá no fundo, não é racional, sabe? Não tá aqui, né? Mas é difícil, mas a gente ouve e fala, nossa, é isso mesmo, né? Esse é o lugar do sentido e do sentir. Tá? Não é daqui, sai daqui e desce para cá, né? E aí pode começar aí um primeiro passo de mudança, que é esse lugar de consciência, de sentido. Tá? Bom, Stefânia, ok, já entendi qual é o padrão, já entendi de onde veio, já entendi por que uma mulher que ama demais tá funcionando desse jeito, fazendo isso. Mas, mulheres, o que eu quero perguntar para vocês agora é, então tá, como você vai escolher cuidar disso? Eu venho falando isso também. Não é sua culpa, tá? Não se culpe. Nada disso é sua culpa. Mas a partir de agora, que você é adulta, passa a ser sua responsabilidade, né? Porque ninguém vem desse jeito nos salvar. Esse lugar de se eu te salvo, serei salva, não. Entrega para o outro o lixo emocional do outro, tá? E nós vamos colocar a máscara primeiro em nós. E o que cabe a nós cuidarmos de verdade é a nossa vida, tá? E aí tem um outro ponto importante, mulheres, que eu quero que vocês fiquem antenadas e ligadas. Isso é uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Presta atenção, tá? Muitas vezes nós vamos cuidar da dor do outro, nós vamos cuidar da vida do outro, nós vamos querer lá reparar a história do outro, porque nós estamos fugindo de olhar para nossa dor, para nossa história, de ter que mexer para resolver o que cabe a nós de fato resolvermos.
Então nós ficamos deslocando esse lugar de cuidado para o outro, e enquanto isso a gente não está olhando, a gente não está cuidando para o que realmente a gente precisa cuidar e para quem a gente precisa cuidar, né? Ai, que bom, Magda, com suas aulas e essas lives maravilhosas tenho aprendido muito. Que bom, obrigada. Tá? Então presta atenção, mulheres, né? Aonde está o teu lugar de cuidar e o teu lugar de cuidado, tá? Boa noite. Você recomenda que uma amada frequente as reuniões? Sim, se for dessa forma que você imaginar que você pode ser ajudada, sim, né? Para quem não sabe, Mulheres que Amam Demais criaram um grupo chamado MADA, né? Que tem atendimentos no Brasil inteiro. Eles funcionam mais ou menos como Alcoólicos Anônimos, é um grupo de autoajuda, tá? Se essa é a forma que você imagina que realmente vai poder te ajudar, sim, esses grupos estão aí à disposição e são gratuitos, tá? E são gratuitos, tá bom? Então, mulheres, como eu costumo dizer para vocês, né? Presta atenção aonde vocês estão colocando o lugar do cuidar. E no lugar de inconsciência, nós somos o que fizeram de nós. Nós vamos continuar repetindo, Jung fala isso, né? Aquilo que está inconsciente a gente repete e a gente vai chamar isso de destino, mas não é destino, né? É uma repetição inconsciente. E eu venho falando aqui para vocês, gente, que num lugar de consciência nós decidimos a respeito do que nós vamos fazer com isso. Então nós passamos a ficar nesse lugar de repetidoras, tá? Porque passado não precisa ser destino, eu venho falando muito isso aqui, contanto que a gente queira cuidar da ferida, parar de terceirizar, parar de olhar para fora, parar de fugir, parar de esconder. Porque, mulheres, o futuro e a felicidade não é sorte, não é sorte. Isso me lembra muito um caso antigo que eu atendi de uma paciente que ela dizia o seguinte, que ela achava, ela tinha ouvido da avó dela a vida inteira, que a felicidade é uma questão de sorte. Há pessoas que nasciam para ser felizes e há pessoas que nasciam para ser infelizes. E que ela tinha se visto a vida inteira nesse lugar da pessoa que nasceu para ser infeliz, porque foi isso que ela aprendeu, essa passou a ser a crença, a realidade interna dela, né? Como uma repetição da história da família, aconteceu com a avó, aconteceu com a mãe, né? E foi muito lindo uma sessão que ela pôde chegar para mim e dizer, Estefânia, eu aprendi, sabe? Eu tô aprendendo que a felicidade não é nada uma questão de sorte. A felicidade é a gente quem faz. Estou começando a me sentir mais feliz e eu vou ser feliz a cada dia porque eu decidi ser feliz. E agora eu tô entendendo que a vida é minha e eu pego a minha vida na minha mão. Essa paciente, ela entrou no lugar de protagonista. Eu tenho falado muito aqui nessas lives sobre isso, né? Uma mulher que ama demais, quando a gente está nesse lugar do destino, nesse lugar do inconsciente, nesse lugar da fuga do saber de si, ou nós estamos num lugar de vítima, né, de sofredora, o que fizeram comigo, o que aconteceu, é culpa, é lá fora, é isso, é aquilo, né? E se nós não estamos, então, no lugar de vítima, nós estamos no lugar de coadjuvante da vida de alguém, né? Esse é o lugar da inconsciência, esse é o lugar da mulher que ama demais. Ou ela está sendo vítima, ela está sendo coadjuvante da vida de outras pessoas, né? E quem é a protagonista? A protagonista é aquela que toma posse da própria vida, né? É aquela que decide tomar posse de si mesma. Protagonista é aquela que vai em busca do saber de si. E isso é uma questão muito importante, mulheres, porque nós não somos incentivadas
a tomarmos posse da nossa vida e de quem nós somos. Nós não somos incentivadas a saber de si, muito pelo contrário, se duvidar, nós somos desincentivadas, né? Então, isso não é um lugar que a gente traz, né, tão facilmente, assim. A gente precisa despertar para isso. E a protagonista, então, é aquela que tem um lugar de autorresponsabilidade na própria vida. Sabe por quê? Porque ela entende que o problema está aqui, né? E ela entende que o problema não são os outros, não está lá fora, em primeiro lugar, né? Até porque não dá para mudar nada lá fora. E ela entende, então, que se eu sou o problema, não no lugar de culpa, tá? Não no lugar de açoitamento, mas num lugar de poder se ver, de se saber mesmo, tá? Num lugar amoroso de se saber, né? Então, se ela sabe que ela é o problema, ela entende que ela também é a solução. Porque enquanto eu estou esperando, se o problema é o outro, eu preciso que o outro venha me salvar, eu preciso que o outro venha resolver o meu problema. Eu estou dependente do outro, eu estou na mão do outro. Mas se eu entendo que é algo que está aqui dentro, né? Eu sou a solução também. Né? Sim, Denise, pessoas que precisam da aprovação do outro tornando-se vítima. Sim, né? Sim. A vítima é um lugar sofrido. É muito sofrido, muito doloroso, tá? E mulheres, quero que vocês entendam isso. A gente só pode mudar o que primeiro a gente pode ver, reconhecer como nosso. E eu costumo dizer outra coisa, né? Conhecimento gera movimento. Tá? Movimento leva a transformações. Porque é nesse movimento que você vai entendendo o que precisa ser entendido ao longo do caminho. Tá? E é esse movimento que vai promover dentro de você uma mudança, uma transformação, uma espécie de cura. Então, como eu costumo dizer aqui várias vezes, autoconhecimento liberta, transforma e cura. Tá? Então, para de ser coadjuvante da vida do outro, para de ficar no lugar de vítima e vamos ser a protagonista, né? Seja protagonista da tua vida, ocupe o seu eixo, tá? Que é deixar desse lugar de buraco interior, desse lugar de vazio, desse lugar da coadjuvante, da vítima, para ser fonte. E enquanto a gente está buraco, mulheres, a gente está tentando preencher isso do lado de fora. A fonte, ela é uma jornada para dentro de nós. Na fonte, né, a fonte é esse lugar do saber de si. É esse lugar de tomar posse de quem somos, de tomar posse da própria vida. Então, mulheres, vão em busca de si mesmas. Vão em busca de se conhecerem.